Trabalhar a partir de casa tem imensas vantagens, não é verdade? Mas também traz um desafio que é muito, muito comum. Aquela exaustão que parece instalar-se ao fim do dia. E a primeira coisa que pensamos é que a culpa é do excesso de trabalho, mas e se a chave não estiver em trabalhar menos, mas sim em quanto comemos? Vamos ver como é que o jejum intermitente pode de facto transformar um dia de trabalho remoto, trazendo mais energia e muito mais foco. Bem, esta pergunta é familiar para muita gente, certamente. A flexibilidade do teletrabalho muitas vezes acaba por apagar a fronteira entre o que é a vida profissional e a vida pessoal. E, claro, é fácil sentir o peso das horas em frente ao ecrã. Mas aquela névoa mental que aparece depois do almoço, ou a falta de energia para fazer seja o que for depois das 5 da tarde, isso pode ter uma origem diferente, uma origem mais profunda, que está diretamente ligada à forma como nos alimentamos ao longo do dia. E aqui está o conceito principal de tudo isto, a fadiga nutricional. Parece um contrassenso, não é? Nós associamos comida a energia, mas a verdade é que a digestão é um dos processos que mais energia consome no nosso corpo. Se estamos sempre a petiscar, a comer qualquer coisa, mesmo que sejam coisas saudáveis, o nosso sistema digestivo nunca para, está sempre a trabalhar e isso desvia constantemente a energia que o cérebro precisa para se concentrar, para pensar com clareza. E o resultado é aquele cansaço persistente que parece que não nos larga. Então, para explorarmos melhor esta ideia, vamos seguir um roteiro muito simples que percorre um dia de trabalho ideal. Primeiro, vamos tentar perceber um pouco melhor esta fadiga. Depois, vamos ver como otimizar as manhãs para ter o máximo de concentração, como transformar o almoço num verdadeiro ponto de viragem energético, como gerir as tardes de recuperação e, claro, como as noites preparam o dia seguinte. E no fim, ficam algumas dicas para se poder começar sem complicações. Vamos a isso. Ok, vamos começar pelo ponto fundamental. A ideia aqui não é de todo sobre dietas restritivas ou sobre contar calorias. O foco é o tempo. O jejum intermitente neste contexto consiste simplesmente em criar janelas definidas para comer e para deixar o corpo descansar da digestão. Ao organizarmos as refeições de uma forma mais estratégica, estamos a otimizar a forma como o nosso corpo usa a energia, e isso traduz-se em mais clareza mental e mais vitalidade. E este número, 16 horas, é a chave de tudo. É o pilar do método mais comum de jejum intermitente, o chamado 16-8. E o que é que isto significa? Significa simplesmente que durante 16 horas seguidas o nosso corpo não está ocupado a digerir. É um período de descanso, uma espécie de reset. Durante esta pausa, o corpo pode focar-se noutras tarefas muito importantes, como a reparação celular, um processo conhecido como autofagia, que é como uma limpeza interna que rejuvenesce as células. A energia que seria gasta a processar comida fica disponível para o cérebro, para o nosso foco e para a nossa criatividade. Agora vamos ver como é que isto se aplica na prática, começando pela manhã. Para muitas pessoas, este é o período de maior produtividade. E ao contrário da crença popular, adiar o pequeno almoço pode na verdade potenciar essa capacidade. Manter o jejum durante a manhã permite que o cérebro funcione com uma clareza impressionante, livre daquelas flutuações de energia que são causadas pela digestão de uma primeira refeição. Então, como é que se gera estas manhãs? Bem, a hidratação é o segredo. Começar o dia com um bom copo de água ou um chá sem açúcar é essencial. Um ponto a ter em consideração é a cafeína, que para algumas pessoas pode ter um efeito um pouco desidratante. Mas o maior benefício vem da estabilidade do açúcar no sangue. Sem os picos e as quedas de um pequeno almoço típico, evita-se aquela sonolência matinal. E isto cria o ambiente perfeito para nos dedicarmos às tarefas mais exigentes do dia. E este horário ilustra perfeitamente como isto funciona na prática. Vejam bem, 7 da manhã, acordar e hidratar. Meia hora depois, talvez tratar de tarefas mais leves, como organizar a caixa de e-mail. E a partir das 8, quando a mente está mais afiada, mergulhar no trabalho de foco profundo. Aquele que exige concentração total, sem interrupções. O corpo está leve, a mente está clara. É aproveitar ao máximo este estado de alta performance. Muito bem, depois de uma manhã super produtiva, chegamos ao meio-dia, o fim da nossa janela de jejum. Este é o momento crítico. A forma como quebramos o jejum vai ditar o nosso nível de energia para o resto da tarde. Não se trata apenas de comer, mas sim de reabastecer de forma inteligente para evitar a famosa quebra pós-almoço. Esta comparação é extremamente útil. Do lado esquerdo temos o almoço ideal, focado em proteína magra e vegetais. Pensem em frango grelhado, ovos, com muitos legumes. Estes alimentos fornecem uma energia de libertação lenta e estável. Do lado direito temos o que se deve evitar. Refeições pesadas, ricas em gorduras e hidratos de carbono refinados, como massas ou fritos. Estes provocam um pico de açúcar no sangue, seguido por uma queda abrupta. E o resultado é precisamente aquilo que queremos evitar: sonolência e dificuldade de concentração.
E aqui temos um guia passo a passo para uma pausa de almoço realmente eficaz. Ao meio-dia, a refeição. Mas o que vem a seguir é igualmente importante. Em vez de voltar imediatamente para o computador, fazer uma pequena caminhada de 10 minutos. Este ato tão simples ajuda na digestão, oxigena o cérebro e funciona como um verdadeiro reset mental. Desta forma, ao voltar ao trabalho, a sensação é de renovação, não de lentidão. E chegamos à tarde, um período que, mesmo com um bom almoço, pode trazer uma quebra natural de energia. É o nosso ritmo biológico. A chave aqui não é lutar contra ele, com mais café ou com açúcar, mas sim geri-lo de forma inteligente, com estratégias que nos permitam recuperar e manter a produtividade. E a estratégia é bastante clara e simples. Por volta das 3 da tarde, quando a energia tende a diminuir, fazer uma pausa deliberada. Não para comer, mas para alongar o corpo. Manter a hidratação é, como sempre, crucial. E mais importante, adaptar o tipo de trabalho que se faz. Este não é um momento para tarefas complexas. É a altura ideal para tarefas de rotina. Responder a e-mails, organizar ficheiros, enfim, é trabalhar em sintonia com os nossos níveis de energia, em vez de lutar contra eles. Entramos na reta final do dia, que é também o início da preparação para o dia seguinte. A forma como terminamos a nossa jornada, especialmente com a última refeição, tem um impacto direto no sucesso do jejum e na energia da manhã seguinte. É um ciclo que se autoalimenta. Este horário noturno é fundamental para que tudo funcione. Jantar cedo, por volta das 6h30, e optar por uma refeição leve. Depois do jantar, outra pequena caminhada para ajudar na digestão. Às 8 da noite começa o período de relaxamento, de preferência longe de ecrãs, e às 10 a hora de dormir. Reparem bem, ao fazer a última refeição às 6h30 e a primeira ao meio-dia seguinte, a janela de jejum de 16 horas é cumprida de forma natural, e a maior parte acontece enquanto dormimos. Para concluirmos, vamos a algumas dicas práticas. Começar um novo hábito requer sempre alguma adaptação. Não se trata de seguir regras rígidas, mas sim de ouvir o nosso corpo e ajustar o plano conforme for necessário. A flexibilidade é, sem dúvida, a chave para a sustentabilidade a longo prazo. Estes pontos são cruciais. Se a fome for um problema no início, um chá de ervas pode ajudar a acalmar. O exercício deve ser leve nos primeiros dias. O mais importante é que durante a janela em que se come, a nutrição seja rica e equilibrada. E, finalmente, a autoobservação. Manter um registro de como os níveis de energia e de concentração se sentem ajuda a perceber o que funciona melhor e a fazer os ajustes necessários para o nosso caso específico. E assim, podemos resumir todo este método em 4 pilares simples e muito poderosos. Primeiro, usar a manhã em jejum para despertar o cérebro. Segundo, reabastecer o almoço com os nutrientes certos. Terceiro, gerir a tarde com pausas inteligentes. E quarto, preparar o sucesso do dia seguinte com o jantar estratégico. No fundo, é um ciclo virtuoso. E terminamos com esta reflexão. A fadiga no trabalho remoto não tem de ser uma inevitabilidade. Ao olharmos não apenas para o que comemos, mas principalmente para quando comemos, abre-se uma nova porta para gerir a nossa energia e a nossa produtividade. Talvez seja um momento de experimentar e descobrir como pequenas mudanças no horário do dia-a-dia podem levar a grandes melhorias no bem-estar e no desempenho. Obrigado por nos acompanhar nesta análise.